Estamos iniciando então mais uma sessão extraordinária, diretamente aqui dos estúdios da ProHub, aqui em Porto Alegre, um espaço sensacional para a gente gravar aqui as nossas conversas. Sejam todos muito bem-vindos e de antemão quero já pedir para todos se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com os teus amigos, seguir a gente também lá no Instagram, @sessão_extraordinária, no TikTok, todas as redes sociais, compartilhem bastante para a gente chegar a cada vez mais pessoas, para a gente trazer convidados ainda mais especiais, que a gente já está com uma seleção, a gente não vou nem chamar de convidados em si, mas é uma seleção, né? A gente tem um seleto grupo aí que já está programado para as próximas semanas. Quem ainda não me conhece, sou o João Gabriel Dilkin, tenho ao meu lado aqui a honra de ter o grande jornalista Daniel Honra é minha. Oh, que maravilha! A gente vai ter um baita papo hoje com um artista que a gente pode dizer que é um dos mais completos aqui do nosso Rio Grande do Sul. É ator, músico, compositor, humorista, nascido em Porto Alegre, mas que esborniano de coração já, né? E é um dos ícones do nosso teatro gaúcho, com as peças Tangos e Tragédias e Esbórnia contra a Traca. Ike Gomes, seja muito bem-vindo. Opa, muito obrigado. Honra é minha. Quero agradecer ao Ike, né, por aceitar nosso convite. A gente vai passar um pouco sobre a tua carreira, falar também desde o início até a montagem das peças, a tua autobiografia que tu lançou, né, nos últimos anos. Mas a gente vai ter que agradecer, antes de tudo, os nossos patrocinadores, né? Sei que o Ike gosta de cuidar da saúde, assim como nós, né? Então depois ele vai estar levando para casa nossas kombuchas. Você já experimentou a Vitae Kombucha, que é uma empresa lá de Estância Velha, a primeira e única fábrica de kombucha lá da cidade. E as kombuchas elas contêm antioxidantes e compostos antibacterianos que ajudam a fortalecer o nosso sistema imunológico. Cuidar do nosso intestino torna-se essencial para promover um bem-estar para o nosso corpo. Nos sabores maçã verde, uva branca, frutas vermelhas, pitaia com uva branca, abacaxi com hortelã e detox. Tudo isso? Tudo isso, né? Temos uma variedade, várias cores e sabores aí para a gente experimentar. Escolha sabor, escolha bem-estar, escolha saúde, escolha Vitae Kombucha. Então sigam eles no Instagram lá, chamem eles, façam seu pedido. Também tem vários pontos de venda, já tem aqui em Porto Alegre também. Então faça seu pedido que a Vitae é especial. E a Geoprospec, estratégia ambiental para negócios duradouros. A Geoprospec é uma consultoria ambiental com 40 anos de atuação no mercado de projetos e estudos ambientais e geológicos, supervisão e monitoramento ambiental de empreendimentos com foco em garantir segurança e performance para os seus clientes. Por isso, se posiciona como uma parceira estratégica baseada em modelo de gestão ambiental e empresarial. Geoprospec há 40 anos perpetuando negócios e o meio ambiente, aqui no Brasil e lá na Esbórnia também, né? Acho que já estão em todos os cantos. Vamos dar início à nossa sessão de hoje, então. Ike Gomes, é teu nome de batismo ou é... Ike é o apelido, né? É apelido? Apelido. Qual é que é o teu nome? Luiz Henrique Gomes. Oh, maravilha. Tu nasceu aqui em Porto Alegre, Nasci né? em Porto Alegre, na Beneficência Portuguesa e na rua Miguel Tostes. Oh, maravilha. Minha família morava ali. E muito cedo tu ainda já foi para morar no interior, né? Tu fez o caminho reverso. Eu fui morar no interior. Meu pai era da Caixa. Meu pai era jogador de futebol quando eu nasci. Oh, maravilha. De quem? Jogou no Grêmio. Jogou no Grêmio. Tu é gremista? Eu sou gremista, de família. Mas eu gosto do Inter. Olha aí. É que nem eu sou caixeiro, mas eu gosto de juventude. Ah! Não, sério. É mesmo? Não, eu gosto do Inter, sabe? Eu não sou um torcedor daqueles assim, polarizados, sabe? Eu gosto de ver o jogo, eu gosto do estádio do Inter, tá? Eu acho legal, sabe? Escolha, eu sou gremista vermelho, de branco. família, né? Que maravilha. Meu pai com a camisa do Grêmio, eu joguei na escolinha do Grêmio, rodei no primeiro jogo. Ainda bem, né? Meu pai chegou em casa assim, depois daquele, me levou na escolinha, né? Porque lógico que eu queria ser jogador de futebol. Ele conhecia todo mundo, ele era conhecido, coisa e tal. Me levou na escolinha do Grêmio. Não, daí chegou no outro dia, ele disse, hoje vai vir o professor de violão aqui. Disse, o quê? Mas violão, o pessoal tá me esperando lá no campinho, tem um jogo hoje, sério, uma coisa... Não, senhor, o senhor vai estudar violão. 11 anos eu tinha. E foi assim que surgiu o grande... Para nossa sorte, né? Para a sorte de todos os gaúchos. Me protegeu das desventuras do esporte, né? das decepções. Só que na minha casa, a democracia impera, não? Uma é do Grêmio, as minhas filhas. Uma é do Grêmio, outra é do Inter.
Para não E ter... o pai e mãe nem torcem. Quer dizer, não assistem futebol. Uhum. Então tem a total liberdade para tudo que é lá do pai. Para não ter briga, né? Num estado que é tão polarizado, tão grenalizado, né? Muito então a gente não tem espaço. A gente estava mesmo comentando antes de começar o programa, né? A gente teve nesse final de semana o Grenal, né? E infelizmente acontece algumas cenas muito lamentáveis, né? Num ambiente que deveria ser de muita... Aconteceu? Aconteceu, de troca de arremesso de cadeiras dentro do próprio... Mas o arremesso de cadeira é um esporte na Esbórnia. Dos preferidos. Nos conta essa. Arremesso de cadeira, olha, as crianças já nascem arremessando cadeira pequenininha. Qual é o nome desse esporte? Qual é o nome desse esporte? Arremesso de cadeira. E tu tem a inspiração do rock na tua vida também? É das tuas rock, paixões? mas todo mundo tem, né? Da minha geração. Todo mundo tem, né? Assim como a escola também é um grande apreciador, eu também. De rock, né? E porque, claro, o rock era um representante das gerações, né? Das novas gerações. Comportamental, especialmente. Transgressão e liberdade, né? Sim. De se expressar. Liberdade de se vestir, né? De se expressar, de falar uma linguagem diferente, comum, criativa. Uma forma de ser criativo. Era o rock naquele momento, né? E tu tem aquela passagem que tu foge de casa para assistir... para ver um show da Rita Lee. E é ali que nasce a paixão pela cultura, pelo... Não, eu já tinha, né? Era encantado com música e com arte, coisa. Meus pais também gostavam muito, né? E eu já sabia tocar alguma coisa e seguia, né? Aqueles ícones da música pelas publicações. Tinha discos, coisa e tal. Mas foi o primeiro show que eu vi, né? Da Rita Lee. Primeiro show de rock assim que eu vi, foi um choque. Fiquei chocado, porque eu sabia que... Onde foi o show? No Gigantinho. Tu morava lá no interior? Eu morava em Soledade. Em Soledade. Como é que foi pegar uma driblar carona? Driblar os pais para vir pra cá? Não, eles não queriam que eu viesse, né? Aí eu fugi com uns amigos meus, peguei uma carona na estrada e viemos. Fui pra casa da minha avó, aqui. E aí viemos ver o show e eu entrei ali no Gigantinho, já tinha começado, eu fiquei chocado com aquilo. Eu fiquei num estado de, sei lá, um estado alfa, eu acho, fiquei uns 4 meses assim. Travado. O que era aquilo? Não, e o poder, né, dela, da Rita Lee, naquele momento que estava saindo dos Mutantes, né, os Mutantes foi o grupo que a Rita Lee começou, né? E ela tinha uma força ali naquele grupo, mas em determinado momento o grupo foi para um lado e ela foi para o outro. E ela demonstrava assim um domínio sobre o que ela estava fazendo, e naquele disco especialmente, que é um disco que até hoje eu sei todos os instrumentos decor. Eu decorei aquilo tudo. É uma obra-prima da Rita Lee. O Atrás do Porto Tem uma Cidade é o nome do disco. E eu vi esse show ali, ela na sua juventude, assim, uma beleza e uma gigantismo artístico, sabe? Uma gigante no palco, assim, uma coisa extraordinária, tocando um monte de instrumentos, as músicas extraordinárias. Hoje, ontem eu vi o Kurt Cobain falando sobre um vídeo dele, que era o do Nirvana, né? Aquele cara que era do Nirvana, já morreu. Mas ele com os discos dos Mutantes, dizendo assim, esses discos dos Mutantes são incríveis, sabe? Então, eles tocaram novas gerações do rock americano, entendeu? Então, eram os Mutantes. E a Rita Lee era tipo... Entende? Isso quando num os mundo não tão globalizado como hoje, né? Não tão globalizado. Quando a Rita Lee saiu, os Mutantes perderam um pouco aquela coisa... o carisma, símbolo dela, o carisma da Rita banda, Lee, né? Eles continuaram, fizeram discos interessantes ainda, muito bons, eram muito bons os caras, né? Mas a Rita Lee foi essa grande artista. Tu volta para Porto Alegre depois de uma... Eu sempre volto. Sempre vai e volta. Né? Moro aqui, sempre volto. O teu retorno, né, retorna com a família ou volta sozinho lá nos anos 70? Não, eu volto com a família. Meu pai teu também pai trabalhava na Caixa. Eu ainda era jovem, 16 anos, por aí. E foi aqui que tu conseguiu ter mais liberdade dentro do aqui crescimento? Eu comecei a trabalhar com 15 anos.
né, com música. Entrei num grupo de baile, lá em Soledade. E Filtrasom. Nós temos um grupo ainda do Filtrasom, tá? Tá gravado. Um abraço para meus amigos do Filtrasom aí. Se encontram ainda hoje em dia? No grupo, especialmente. Tem um de grupo vez em no quando WhatsApp de vez em quando a gente se encontra. Quando eu vou para aquela zona lá, Passo Fundo, Soledade, a gente se encontra. De vez em quando eles vêm no meu show também aqui. Mas o que nós estávamos falando? Da tua vinda para Porto Alegre, Vim para Porto Alegre. Comecei a trabalhar com 15 anos. Isso que tu começou cedo. Banda de baile. Daí, desde lá até hoje, é o que eu faço. Música. Daí depois vim para cá, comecei a me lidar com composição, né? E com grupos de rock, festivais mais colegiais, coisa e tal, universitários, né? E aí comecei a trabalhar à noite. Fui tocar bandolim, eu tocava bandolim, que é um bandolim que eu tenho até hoje. Meu pai me deu um bandolim com a coisa mais velha que eu tenho, é o que eu toco no show hoje. E fui para a noite tocar chorinho, que eu gostava muito. E aí fui tocar na noite, Porto Alegre. Que maravilha. Toquei muito na noite de Porto Alegre, 5 anos mais ou menos, em cafés, em restaurantes, onde dava, né? Para sobreviver já. Porque já tinha filho. Com 20 anos já tive a Clara, a Verbuck, que é minha filha. A mais velha? É a única. A única? É. Já a primeira e única. Que maravilha. Em 84, então, especialmente nesse ano, surge, né, um novo mundo, né? Sim, daí assim, encontramos o Nico Nicolevski, que eu já conhecia, né? E a gente se encontramos lá em Santa Catarina, numa casa que tinha um sarau aí, nós tocando junto, a gente gostou de tocar junto, né? O Nico também já era artista conhecido, né? Já era bem conhecido, o Saracura, né? Muito sucesso, as pessoas gostavam muito. E aí ele estava saindo do Saracura e a gente começou a se encontrar para estudar juntos, estudar música. Eu estava estudando violino e ele estava tocando acordeon. E aí começamos a fazer um repertório, já imediatamente já surgiu a nossa química, o interesse de criar juntos e de pensar coisas juntos. E aí surgiu o Tangos Tragédias. E de onde é que vem essas ideias do Tangos? As ideias do Tangos, elas vieram sendo engendradas durante a nossa relação, né? Porque tínhamos aquele repertório que o Nico trouxe, que era de tangos do Vicente Celestino. Eu digo, mas como tangos do Vicente Celestino? Como é que nós vamos tocar isso, sabe? Como é que vai soar? Daí a gente cantava com umas vozes, que nem o Vicente Celestino, e aí começamos a fazer personagens. Daí eu propus, digo, quem sabe nós fazemos personagens para interpretar essas músicas. Daí a gente consegue interpretar essas músicas, porque elas eram muito dramáticas, né? Não dá para cantar assim com voz de bossa nova, né? Tango do Vicente Celestino. E daí com esse buscar vozes, quando tu começa a buscar uma voz que não é a tua, tu já está buscando um personagem, não é? Então tu já tem uma voz. A voz do personagem é o núcleo dele. Porque um personagem, ele se diferencia. Se tu vai na rádio e começa a falar com a voz que as pessoas vão reconhecer, não precisa mais nada. É a voz do personagem. Né? Então a voz é um tipo de um núcleo, vem do núcleo do conceito do personagem. Então a gente tendo aquelas vozes já para cantar, e daí começamos a cantar com sotaque. E é aquele sotaque que a gente via no interior de Soledade, de Giruá, que era um pouco de poloneses com argentino, com espanhol, com alemão, né, com italiano, com africano, sei lá. É toda a mistura que se tem aqui, né? Então aqueles personagens começaram a vir com aquela voz, e aquela voz veio dando forma para os personagens. E aí, muito nas entrevistas, os personagens, os jornalistas nos perguntavam sobre o passado dos personagens. E a gente começava a improvisar. E daí muito foi que se criou o passado dos personagens e a história da Esborna. Qual foi a entrevista mais difícil que você deu? Difícil? E olha que foram algumas vezes no jogo, né? As difíceis é aquela assim que o jornalista não quer
ele não percebe que tu tá fazendo uma criação, entende? Ele não entra naquele jogo, sabe? Por exemplo, um cara fácil para nós era ir no Jô Soares. Sim, essa foi a melhor vez. Que a gente foi 8 vezes no Jô Soares. Sim. Foi 16 vezes ao ar o Tango Estragédia do Jô Soares, entende? Então chegava lá, o Jô tava pronto para brincar. com a Vocês iam gente. como os personagens, né? Um personagem Claro. sempre. E aí ele sentia que tinha um ambiente propício para se O Jô divertir, era para muito criar. inteligente, né? Muito inteligente. Daí as difíceis eram aquelas assim, que o cara não queria entrar nesse jogo, entende? Queria Daí fazer roteirizado queria demais. fazer né? mas daí a gente começava a quebrar um pouco aquele coisa, ficava interessante também, mas às vezes nem assim o cara não se rende, sabe, de entrar na história, de rir, de saber, né? Essas são mais difíceis. E o tango, assim, para quem não pôde ver Tangos e Tragédias e quem ainda não assistiu e tá perdendo tempo do Esbórnia, mas vocês têm é muito peculiar, né? Algo totalmente, né? O Kraunos e o nosso querido maestro Pletskaya, Uhum. né? Mas como é que surge os personagens vêm de vocês mesmos, vocês nessa Os brincadeira personagens, eles são do teatro hiperbólico. O teatro hiperbólico é uma corrente artística da Esbórnia, entendeu? O que é o teatro hiperbólico? É no teatro hiperbólico que se encontram a verdade e a mentira, o amor e o ódio, o instante e a eternidade. É onde o tudo e o nada são pedaços de um pedaço de um pedaço de um pedaço de um pedaço de um pedacinho de um pedaço. Tu fala assim em casa também. Hã? Fala assim em casa também. Esse Se eu falo em casa assim? é. Falo. Então, o personagem hiperbólico o que é? O personagem hiperbólico é o eu fracassado. Que é o que tem no meu livro, eu explico para as pessoas o que é o teatro hiperbólico. O eu fracassado. O eu fracassado o que é? É aquele eu que a pessoa não quer mostrar. Que todos têm. Tá achando que não tem? Todos. Todos temos. Tá? E isso baseado numa teoria do Jung. Carl Jung, grande psicólogo, psiquiatra, que deixou uma obra fantástica, que é a sombra, ele diz. A sombra é aquilo que a gente esconde. Todo mundo esconde, ninguém quer expor. É um pouco do ridículo que a gente tem, é um pouco do medroso, é um pouco do covarde, é um pouco todo traço negativo que a gente esconde. O personagem do teatro hiperbólico se vale desse aspecto todo para trazer isso à tona. Esse personagem, ele anda pelo nosso interior, ele tem grande fluência no nosso interior. E ali nesse interior de criatividades e de ousadias, ele pode nos ajudar muito. Só não pode entregar a chave da casa para ele. Já são Porque 40. senão tu enlouquece. Já são 40 anos, né, do personagem Kraunos, né? 40 anos. E tem vezes que em casa tu chega a se confundir, achar que tá um pouco Kraunos também, ou responde a esposa? às vezes... Não, a minha esposa sabe muito bem quando tá falando com o Kraunos e quando tá falando comigo. Casou com um cara que... Já Ela sabia, diz, tá né? bom, Kraunos, ela fala. E então, vocês fizeram muito sucesso, Tangos e Tragédias, como tu disse, foram 8 vezes no programa do Mas jogo. só para acabar Claro, com esses personagens, eles são alter egos, não é? Tem muitos artistas que fazem dos seus alter egos personagens muito sólidos, como por exemplo, o maior exemplo para mim é o Charlie Chaplin, que fez 6 filmes só com o personagem dele, entendeu? Mudo. O personagem dele, que era o Carlitos Vagabundo aquele, e era aquele personagem só que ele fazia, que era uma espécie de alter ego dele. Né? Outros artistas fizeram isso já também. O Mr. Bean, especialmente os comediantes, né? Mr. Bean, ele faz aquele Mr. Bean, ele só faz aquele personagem. Quem é o teu comediante favorito? O meu favorito? Eu tenho vários. Mas em quem tu te inspira? O Charlie Chaplin. Chaplin. É. Mais algum? Eu gosto do Jim Carrey. Eu gosto do Jim Carrey.
desses bem característicos, né? Esses O Jim Carrey, ele faz vários, porque ele é um grande ator também. Além de ser esse personagem, esse comediante desvairado que ele é, ele agora ele virou um filósofo, né? Ele se retirou assim, só faz vídeos de filosofia espiritualista e coisa. Mas muitos filmes, né, interessantes, engraçados que ele fez. Outros nem tanto, mas assim, é um grande ator, né? Faz filmes como ator, não comediante, também um grande ator. Jim Carrey. Que mais de comediante que eu gosto? Eu não estou me lembrando de um agora, mas outro grande que eu acho assim dos maiores do mundo, Chico Anísio. Hoje nós temos acesso a todos a produção de comédia no mundo inteiro, não é? Comediantes alemães, ingleses, parará, se tem. Ninguém chega lá como Chico Anísio. Ninguém. Para fazer vozes, por exemplo, estava falando das vozes, diferentes dos personagens. Olha a galeria de personagens que ele tem, com vozes totalmente uma diferente da outra. E eram centenas de personagens, com né? caracterizações totalmente diferentes. Entende? Então, assim, Chico Anísio, ninguém chegou lá. E os roteiros também, né? Os roteiros inteligentíssimos, ninguém chegou lá. Ele é o ego atual. O Chico já morreu, infelizmente. Atual? Olha, eu gosto muito da Ilana Kaplan. A Ilana Kaplan eu acho maravilhosa. Eu acho ela, assim, uma artista incrível. Já fizemos alguns trabalhos juntos, especialmente um filme mudo. Nós fizemos e que inclusive foi lançado nos Estados Unidos e entrou no acervo do MoMA, que é o Museu de Arte Moderna de Nova York. Estreou lá o filme, porque o diretor é gaúcho, mas mora nos Estados Unidos há muito tempo, num festival lá, e depois entrou no projeto educacional do MoMA e circulou por 14 estados lá em instituições de alta categoria. Foi lançado pelo selo do MoMA. Qual é o nome do filme? A Festa de Margarete. Tem no YouTube. É um filme muito preto e branco. É mais fácil ser ator ou comediante? Ser ator ou comediante? É mais fácil ser ator. Ser ator é mais fácil. Porque a comédia é muito difícil. Por que é difícil? Porque ela requer um nível de verdade muito grande. Entende? Porque o drama, por exemplo, se tu finca o pé no drama ali, tu consegue fazer uma coisa dramática. Entendeu? É mais fácil de fazer o drama. A comédia tem uma linha que ela vira boba. Entende? Uma coisa de bobão, assim. Aí tu vê aquilo e não ri. E o que é engraçado para um, às vezes não é engraçado para outro. Né? Mas assim, de uma forma geral, assim, entendeu? A comédia é mais difícil, cara, de tu achar o aspecto mais genuíno para provocar o riso. Entende? É difícil isso. Eu tô vendo que é difícil. Entende? Eu e o Nico tínhamos uma química de comédia onde um reagia às coisas do outro, entende? E assim, aquilo foi um momento que eu vivi com ele porque era a nossa natureza, que vem da natureza das pessoas. Entende? Vem da natureza. A natureza humana. É da natureza. Entende? Às vezes a gente não acha que a gente é natureza. A gente acha que a natureza está lá no mato e a gente não é natureza. Mas nós somos a natureza humana. Vem da natureza humana. Então é como uma coisa natural. Vem de dentro, a gente não tem às vezes como explicar, né? Não tem nem como explicar. É assim, é como uma árvore que nasce torta ou que dá uma determinada tipo de flor, coisa. E esse casamento eu vou usar o termo casamento, né? Mas foram 30 anos de uma parceria, de uma união, de que vocês dois tiveram, tu e o Nico,
né? Ela foi a receita principal para tanto sucesso? Foi. Que vocês Foi. conseguiram fazer a quebra do eixo Rio-São Paulo, né? Que é muito fechado e vocês fizeram muito sucesso, inclusive, fora turnês, né? Nesses estados, na região sudeste. Tiveram aí, comentou da Rita Lee, da tua inspiração nela, mas também tem passagens com a própria Rita Lee, né? Em shows. Sim, que ela convidou a gente para fazer um show com ela. Participação, show com ela. Paralamas também. Paralamas, são nossos amigos, né? Já. Mantém contato até hoje? Mantemos, sim. Eles participaram do nosso documentário, dirigido pelo Aloysio Rocha também, dando o depoimento deles. Que legal. O Aloysio gosta de moto. De moto? Moto, tem uma coleção de moto e lambreta e coisa. E essa passagem específica do Paralamas também tem uma cena legal, né? Da participação deles no show de vocês. Tem, muito legal. Esse cara leu o livro, viu? Eu conhecendo. Eu vi o documentário. Não assistiu ainda? O documentário ainda não. O Aloysio ficou muitos anos gravando tudo. Que legal. E as imagens são inéditas. Ele gravou um show de 97. E aquele show é muito bacana, assim, porque foi um momento do Tangos e Tragédias, né, em que a gente estava ali numa espécie de num dos picos da carreira, né? E ele guardou aquilo, né? Ele veio gravar um depoimento comigo. Ah, é? Então, e aí esse documentário tem só aquele show. Que eu achei bacana aquilo, sabe? Porque é só aquele show, é um momento do Tangos e Tragédias, né? E depois teve outras coisas, teve o DVD de 20 anos, que foi muito legal lá. Foi na frente do Teatro São Pedro, né? Teve hoje o pessoal da TVE foi lá em casa, porque a TVE está fazendo 50 anos, e eles me disseram que a fita número 1 da TVE tem o primeiro Palcos da Vida, que é um programa que eles gravavam, né, com os artistas, coisa e tal. E eles gravaram o Tangos e Tragédias no iniciozinho, lá, antes do Aloysio ainda. Então é um Tangos e Tragédias roots, né, dos primeiros, assim, lá no Teatro São Pedro. Esse programa Palcos da Vida, tem um show inteiro do Tangos e Tragédias lá. Então, assim, é esses momentos. Tem esse que o Aloysio gravou, depois tem o DVD que foi para 20 mil pessoas lá na Praça da Matriz, né? Tem alguns momentos assim da nossa carreira de 30 anos. Quando é que tu chegou o momento que tu saiu de cena, tirou o personagem, limpou a maquiagem e tu disse, olha, a gente tá fazendo sucesso? Teve um momento assim que foi marcante para ti, que vocês puderam perceber, pô, agora chegamos onde pouca gente chegou. Teve um momento que eu me lembro que saiu na capa da Zero Hora, aqui, a foto dos personagens, grande assim, né? E eu ficava olhando, porque não era isso que eu tinha planejado, sabe? Não era fazer sucesso de teatro com personagem. Não é eu ali, sabe? É o personagem, entendeu? E ficava assim, meio assustado com aquilo saindo do controle, né? Mas daí outra vez, nós lá em São Paulo, porque muita batalha, muito teatro vazio, muita luta, né, para chegar lá. Até que saiu uma matéria de 3 páginas lá na Folha da Tarde, com um jornalista que foi ver e que escreveu uma coisa assim que a gente nem entendia direito. De tantas referências que o cara colocou, porque o humor russo, judaico, não sei o que, saiu das catacumbas de Gogol, não sei o que lá, e a gente ria, porque não entendia o que ele estava falando. Mas foi uma matéria enorme, assim, que hoje a gente está coletando para fazer o livro dos 40 anos, que está sendo organizado pelo Abrão Slavutsky. Então, essa matéria vai ter. Então, quando saiu essa matéria lá em São Paulo, a gente se olhou e chegamos em São Paulo. Depois de 3 anos. Suando. Né? Finalmente. O Teatro São Pedro foi a grande casa de vocês? Foi o grande marco, assim? Segue sendo. Segue sendo. As grandes turnês, né? Já tradicionais, né?
dentro do... Temporadas, as temporadas, as temporadas, né? As porque temporadas. sim, o Teatro São Pedro tem 165 anos. E com o Tangos e Tragédias, nós já éramos os artistas que mais tinham pisado no palco do Teatro São Pedro. Isso com 155, né, que foi quando o Nico nos deixou. E nós continuamos pisando ali, em nome do Nico Nikolaevski também. Ele não pisa, mas aparece no telão várias vezes durante o show, né? Tá presente. Então, o Teatro São Pedro é um espaço mágico para nós, onde acontece a grande felicidade da nossa vida. É uma felicidade muito grande ter a possibilidade de fazer uma temporada no Teatro São Pedro. Porque ali nós trabalhamos, durante uma temporada, a gente entra no palco às 4 horas. O show é às 8. Às 4 horas a gente está no palco, trabalhando, ensaiando, porque a gente gosta. A gente está ali com o aparato todo, a iluminação, as projeções, equipe técnica, o som é surround, então a gente cria efeitos surround, a gente cria momentos de sincronia com a luz, cria novos desenhos, a gente cria momentos de sincronia com as projeções, né? A gente cria arranjos novos, a gente descobre outras maneiras de cantar, de falar os textos. Então ali a gente está trabalhando. Começa às 4, o show começa às 8, depois vai até às 10, 10 e meia. Então é um período que a gente trabalha. Tem ensaio, além disso, tem ensaio? Tem ensaio, daí o coro chega. O coro chega às 5, 5 e meia, a gente revisa todos os microfones com o coro, esquenta o coro, né? E cria movimentos novos com o coro. Mas isso é tudo improviso? Como assim improviso? Ali no momento? Porque aquele momento é um laboratório constante. O nosso trabalho, ele é assim, entendeu? Por isso que ele dura tanto. Porque não é só uma coisa assim de repetir todos os dias a mesma coisa, entende? A gente vai melhorando sempre. Então, aqueles pequenos melhoramentos de dia para dia vão tornando o trabalho mais interessante para nós e para o público. Às vezes, de ano para ano, o público vê mais coisas que foi modificado do que nós. Porque a gente vai modificando aos pouquinhos. Aí chega no outro ano, o público vê e se encanta de novo, porque tem uma pegada, um frescor na pegada. Entende? Não é uma coisa que a gente fica ali repetindo mecanicamente. Uhum. É uma coisa que tem que ter o ambiente, tem que ter a atmosfera. Isso é o trabalho. Nós trabalhamos para criar uma atmosfera. Acho que esse é o grande diferencial de vocês, né? Essa interação com o público, assim, meio fora de roteiro, né? Também. A situação ali quando acaba os espetáculos, vai pra rua. Como é que surge isso? Tem alguma inspiração? Não, ou é muito... eu tinha visto já o show do Hermeto Pascoal, que ele saía tocando pra rua, assim, aquilo era maravilhoso, né? Fantástico. E um dia aconteceu que a gente terminou o show, a gente saiu pelos lados ali e continuamos tocando pelos lados, né? A gente não tinha acabado ainda o show, entendeu? E o público estava saindo, a gente foi saindo pelos lados, encontramos o público no hall do teatro e continuamos a tocar e o público começou a interagir e o negócio pegou fogo de novo e recomeçou e nós saímos e o público saiu junto e continuou o show na rua em forma de celebração, as pessoas participando, já não era mais as pessoas assistindo e a gente fazendo, era o público fazendo junto com a gente. Então isso virou uma marca também. E o que o Nico Nikolaevski representou na tua vida? O Nico, grande mestre. Grande mestre. Ele que foi aprendi muitas coisas. Foram 30 anos, né? Aliás, no ano que completariam 30 anos do Tangos, o Nico, infelizmente, de uma maneira repentina, né? Triste e repentina, ele nos deixa, né? Foi. E
caiu o teu chão naquele momento? Foi algo que tu não esperava? Meu Deus, olha, a minha família, minha mãe era espírita, então assim, a gente tem uma formação, né, para o entendimento do momento da morte, né? Então a gente sabe, espera e acha natural que todos vai acontecer esse momento, né, para todo mundo. Tanto dos mais velhos quanto dos mais jovens. Mas nós estávamos em cartaz, entendeu? Que era uma temporada que todo mundo esperava sempre em janeiro, que já ia ser a 28º ano no Teatro São Pedro, em janeiro no Teatro São Pedro. E aquilo aconteceu, nós fizemos a primeira semana e paramos para ele tratar de umas dores que ele estava sentindo e ele não voltou mais. Entende? Então aquilo foi foi muito profundo, assim, porque toda aquela alegria e aquela felicidade que as pessoas levavam para casa e que nós fazíamos com tanto gosto, né? Foi cortado, né? Assim, então, e ao invés se fosse só cortado seria uma coisa menos, né, traumático, mas foi cortado e veio um negócio, veio do lado avesso, entendeu? Era tanta vida, tanta alegria, tanta motivação, as pessoas saíam tão bem, né? E a gente também gostava tanto de fazer. E aí veio a morte dele, né? Então isso aí depois assim foi um luto coletivo. Tu pensou em parar? Parar não pensei, porque eu já fazia isso antes, né? Então, eu já tinha os outros shows antes, né? Inclusive eu tinha um show que se chamava Tantango, que eu fiz e chamei o Nico para ver, porque tinha um tributo para ele naquele dia. Eu liguei para ele e disse: cara, vai no show hoje que tem uma surpresinha lá. E ele foi. Assistiu, e daí no fim tinha uma grande homenagem para ele, coisa e tal. E ele viu em vida, sem que ninguém soubesse que alguma coisa pudesse acontecer. Então esse foi o primeiro show que eu já saí trabalhando, entende? Porque precisava trabalhar, né? Mas o projeto Tango Sagés, a Esbórnia, ficou parado, ficou lá, os personagens ficaram lá. 2 anos lá no porão, olhando para a parede. Até que as pessoas começaram a pedir, né? Não deixa a Esbórnia morrer, eles falavam. E aí a gente começou a trazer de volta a possibilidade de retomar o projeto. E o primeiro que a gente fez foi Cronos e convidados. Daí foi o Cronos com o pessoal que já era, né? A banda da Esbórnia, o Levitan, Cláudio Levitan, a Simone Haslan, que já era do Rádio Esmeralda, né? Que era o espetáculo que eu dirigia e que nasceu dentro do Tangos e Tragédias. Aí é que está assim, a facilidade da Simone Haslan se agregar a gente no projeto. Também, nos primeiros dias, já pintou uma grande... A gente já tinha sintonia, porque eu dirigia o trabalho da Rádio Esmeralda. E era a mesma linguagem, que era 2 mulheres comediantes, grandes musicistas, grandes arranjadoras, que tinham um repertório fabuloso já, num ambiente de rádio. Entende? Então elas cantavam os jingles dos patrocinadores, elas apresentavam o programa e eu e os números musicais todos faziam ligações, né, para a plateia. A plateia, quando comprava ingresso, tinha que deixava o número do celular e não podia desligar o celular durante o show. Era o inverso. Então ela ligava e falava com as pessoas, saía no PA, porque a gente tinha um hub daqueles de rádio. Como é que se chama aquilo? É uma... Mixer. É um mixer, mas tem um outro nome. Mas era um daqueles que se ouve o que está falando no telefone. Retorno. Né? Não, tem um nome. Nem me esqueci. É um nome bem de rádio, assim. Mas, enfim, a Simone Haslan também tinha perdido a parceira dela, né, em 2009. Ficaram 9 anos em cartaz. Em 2008. Perdeu. E daí chamamos a Simone imediatamente, também pintou a sintonia. E a sintonia com a Simone é de uma outra natureza, porque, claro, ela é um outro aspecto da natureza humana. E a nossa química é fabulosa.
Mas são outros aspectos de química que se tem. Ela é uma grande pianista, uma pessoa lírica. E veio com um personagem maravilhoso, que é a Nabirra na Barra. Né? Também feita de alter ego dela, montada com aspectos da avó dela, que era da Líbia, do Líbano. Não, do Líbano não. É do Líbano. Libanês. Do Líbano. E maravilhoso, com um sotaque também esborniano, totalmente dentro da proposta. As pessoas olham para ela e reconhecem imediatamente um personagem esborniano. E o Cláudio Levitan, né? Cláudio Levitan, que sempre participou com a gente desde do princípio, as músicas dele que a gente tocava, né? E continuamos tocando. Grande compositor, maravilhoso. Grande compositor, escritor. E contribui, né, hoje. Assim, nós nos debruçamos sobre o mapa da Esbórnia, fizemos 8 regiões da Esbórnia. Né? Então, características diferentes para 8 regiões. Então, tem muita história para contar sobre a Esbórnia. Muita. E dá uma pincelada. Para quem não conhece a Esbórnia, o que é a Esbórnia? A Esbórnia, então, é o país de onde vieram Krause e Pletzkai, é uma ilha flutuante. Uma ilha flutuante que se desgrudou do continente após explosões mal sucedidas. Tipo Jangada de Pedra. Saramago. Tipo Saramago. Jangada de Pedra. Mas eu não tinha lido ainda. Não tinha lido esse livro ainda. Pois é. Não, porque é algo muito, como a gente já falou antes, é muito característico, né? E eu acho, e com certeza, numa inteligência tremenda de vocês, né? Ter construído algo tão característico. Só quem já foi, né? E fica aqui o puxão de orelha, né? Para que tem que ir para conhecer a Esbórnia, né? Porque é algo já clássico aqui no Rio Grande do Sul, mas é de uma inteligência absurda, todo o roteiro que vocês criaram, né? Desde os personagens, desde as línguas ao país em si, né? Tudo de uma característica ímpar, né? Então, tu sabe que me disseram, eu tenho que ver isso aí se é certo, mas me disseram que perguntando para Alexa, sabe a Alexa? sim. Perguntando para Alexa sobre a cultura do Rio Grande do Sul, ela começa a falar da Esbórnia. Eu digo, não é possível. Vou fazer o teste e vou te gravar Faz depois. parte do nosso encojar, né? Sim. Da cultura gaúcha. Com certeza. Talvez hoje tem situações que os jovens que talvez não conhecem, os mais jovens que talvez são situações já corriqueiras do nosso estado, que eles já estão habituados a repetir, mas que eles não sabem a origem que veio lá do Tangos. E tu sabe que esse ano teve no Enarte. O Enarte é aquele concurso Sim. dos CTGs, de danças folclóricas, coisas e tal. O CTG Lanceiros da Zona Sul fizeram toda a dança deles baseado na história da Esbórnia, do Tangos e Tragédia. Emocionante, as pessoas choram. Vocês também foram E outra, as pessoas dançam o Copérnico, os gaúchos dançam lá o Copérnico, as meninas prenda, tudo, dançam o Copérnico no meio do CTG, cara. E eles ficaram entre os 20 principais. Que legal. Quer dizer, desde 2007 que eles não iam para essa categoria, assim. Muito, muito legal, muito bacana. Né? Também teve escola de samba que fez desfile Isso, eu ia baseado comentar, né? No carnaval também foram tema, né? Já de tema enredo de então, carnaval. quer dizer, é um assunto que as pessoas gostam de brincar junto, né? De interagir. Sim. Tu lançou também tua autobiografia, né? Isso foi em 2019. 19. Foi. Ali tu conta detalhes, né? De toda essa passagem, né? Diretamente uma autobiografia, né? Eu comecei a contar a história, né? Porque imagina assim, o Nico não vai poder mais contar essa história. Pelo menos não assim, talvez psicografado, né? Que tem. Mas eu digo, eu queria contar essa história, né? Eu contar, porque talvez alguém possa contar de uma forma diferente, né? Outra tá liberado para alguém se quiser fazer uma biografia do Tangos e Tragédia. Mas eu comecei a contar do meu ponto de vista, né? E aí comecei a achar pontos da minha infância que estava dentro do trabalho. Então eu comecei a contar a minha vida. Como naquele momento eu tinha passado mais anos dentro do Tangos e Tragédias do que fora, os anos de Tangos e Tragédias estavam em maioria na minha vida.
Já era mais tempo Cronos do que próprio Então, eu digo, bom, se eu começar a contar a minha vida, eu vou contar a história do Tangos e Tragédias. Mas aí ultrapassou e eu fui contar a minha vida, contei a minha infância, contei detalhes e até tudo que houve com Tangos e Tragédias e depois. Posso. Para Além da Esbórnia se chama. Para Lançamento Besouro Box. Até onde é que o pessoal acha? Acha na Besouro Box. É só pedir lá pelo site que eles mandam, chega na casa da pessoa. Maravilha. Vou dar a honra ao Escola de fazer a última pergunta aí, que a gente está com o nosso horário já batendo, né? Mas... Eu quero saber, pessoal, como é que tá a tua rotina? O quê? A tua rotina? Minha rotina? É. Olha, hoje tem entrevista e agora? Não, agora eu vou porque assim, ó, nós temos quem administra, né, um projeto no show business, tem muito trabalho para fazer. Imagina. É empresário. Muito. É empresário. Tem que ficar fazendo prospecção, entende? Porque não Mas é tu assim. faz isso ou alguém Eu faz? faço junto com a nossa produtora Mariluz Franarim, que faz também, mas né, tem que estar junto fazendo, sabe? Quem tem a responsabilidade de ocupar os espaços, né? Somos nós e a inteligência de saber onde ir, para lá, para cá, sabe? Estamos planejando um grande show de 40 anos no Araújo Viana, no dia 29 de setembro, marca aí. Já estamos... 29 de setembro no Araújo Viana, que foi o dia da estreia do Tangos e Tragédias, né? Então, 29 de setembro, no Araújo Viana, com a trupe da Esbórnia, trupe delirante da Esbórnia. Né? Com certeza, estaremos lá. Convidados e coisa e tal, para celebrar esse dia. Né? Não, com certeza. É a memória do Maestro Pletskaya também, esse grande gênio que nos deixou, mas deixou um legado extraordinário. Voltou para a Esbórnia. Voltou para a Esbórnia. E que a gente segue se inspirando e segue criando em cima. É um projeto que não para de dar. Cria de ideias. Ike, a gente tem que te agradecer muito por ter aceito o nosso convite para vir conversar aqui conosco. Acho que vamos ter que fazer a parte 2 da nossa conversa. Mas te agradecer muito por esse bate-papo. Acho que foi... contou muito, é algo muito pessoal, assim, que eu admiro muito vocês também. Por todo esse trabalho, por toda essa história, por manter e ser tão peculiar dentro da cultura gaúcha. Que a gente sabe que às vezes nós culturalmente somos um pouco mais fechados, né? A novidades. E vocês vieram para quebrar isso, né? Há 40 anos, vem perpetuando na nossa história essa linda tradição, que já é o Tangos e Tragédias, o Esbórnia, e com certeza serão muitos e muitos anos de mais sucesso. Então, ficamos muito felizes de ter aqui conosco. Muito obrigado pelo convite. Rapaz, nós estamos sempre às tuas ordens. Escola, brigadão. Prazer é meu. Sempre uma honra a gente estarmos juntos aqui. Com certeza teremos grandes conversas. E, para encerrar, eu tenho que agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores. Né? Muito importante. Importantíssimo, né? Deixa eu te dizer que os nossos patrocinadores, quem foram, que é legal, sabe, falar. Porque, olha, a Rio Grande Seguros e Catu Seguros, cara, eles têm uma fé no nosso trabalho. Todo ano, eles voltam a acreditar no projeto, entendeu? Através das leis de incentivo, que é uma coisa maravilhosa, que coloca todo um setor da economia na ativa. Dá trabalho para muita gente, gera muito emprego, gira economia, cria imposto. Entendeu? Todos os recursos que são colocados através das leis voltam duplicados para os cofres públicos, porque cria mais imposto. Entendeu? Então isso é importante saber, as empresas. E o nosso saudação para esses patrocinadores espetaculares. O Zafari, que está há mais de 15 anos com a gente. Né? O Banrisul, que entrou esse ano pela primeira vez. E os nossos apoiadores todos, a Imob, né? Que bota a gente não teria recurso para botar aquele monte de painéis. A Ativa, né? Que bota esses painéis também. São parceiros, né? Importantíssimos para a gente. A RBS também, sempre dando aquele, né? Força. Vamos ter que chamar um desses para aumentar a nossa cota aqui. Mas uma brincadeira, né? Com certeza. Sem eles, sem dúvida, a gente sempre tem que valorizar muito os patrocinadores. E esses espaços aqui são importantes, importantíssimos, certeza. espaços de conteúdo. Com não certeza. tem esse tipo na televisão.
Com Não certeza, tem, e é esse é só o nosso viés, né? Se foi o nosso acerto foi esse, né? Pra gente trazer conteúdo, né, para as pessoas, né? isso. Usar a internet, as redes sociais para o bem, né? E para conseguir levar conteúdo para a casa das pessoas. Parabéns aos patrocinadores que estão aqui conosco. Com certeza, a Geoprospec, né, que tem a estratégia ambiental para negócios duradouros. Geoprospec é uma consultoria ambiental com 40 anos de atuação no mercado de projetos e estudos ambientais e geológicos, supervisão e monitoramento ambiental de empreendimentos com foco em garantir segurança e performance para seus clientes. Por isso, se posiciona como uma parceria estratégica baseada no modelo de gestão ambiental empresarial. Geoprospec há 40 anos perpetuando negócios e o meio ambiente. Olha, 40 anos juntamente. Tamo junto. Estamos junto com Tangos e Tragédias, parceiros lado a lado. E a Vitae Kombucha, né? Que o nosso amigo aí que vai estar levando para casa. Vou, porque lá na né? Esbórnia a gente não conhece. Não a conhece, kombucha, né? só Isso aí. conhece a sem bucha. É uma empresa, então, genuinamente de Estância Velha, a primeira e única fábrica de kombucha da cidade. Kombucha contém antioxidantes e compostos antibacterianos que ajudam a fortalecer nosso sistema imunológico. Cuidar do nosso intestino torna-se essencial para promover um bem-estar para o nosso corpo. Nos sabores maçã verde, uva branca, frutas vermelhas, pitaia com uva branca, abacaxi com hortelã e detox. Sigam eles lá no Instagram, no QR Code aqui, que vai aparecer na tela, chamem eles, peçam também, né, que com certeza estarão sempre à disposição. Escolha saúde, escolha bem-estar, escolha sabor, escolha Vitae Kombucha. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, mandem para os amigos, Instagram. Qual o Instagram do Ike? Ike Gomes. Ike Gomes, não tem Com erro, Z. né? É. Ike Gomes com Z. Tem do Esbórnia também? Tem Esbórnia Contra-Traca Isso também. aí, tem. então sigam lá também, né? Sigam Daniel Escola e um grande abraço a todos. Até a próxima.